Paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Ezequiel, que nós estamos estudando, né? E nesse esse capítulo nós vamos ver sobre o juízo de Deus contra os chefes, os príncipes ali do povo. E o que Deus vai falar para eles. Nós vimos no capítulo 10, o nosso vídeo anterior, né, sobre a glória do Senhor, coisa muito linda, mas, como eu sempre digo assim, ó, Deus fala dos castigos que vêm, mas logo ele abraça o povo e diz que o ama, daí depois ele volta a chamar a atenção, e assim vai, as profecias vão indo. E aqui nesse capítulo 11, ele inicia assim, ó. Então, Ezequiel está falando, não é? Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o Oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, que eram príncipes do povo. Então, nós sabemos que Ezequiel estava lá na Babilônia. Ele também tinha sido levado para a Babilônia e estava lá com os cativos. Mas Deus o chamou, quando ele tinha os seus 30 anos, para profeta. Ele seria sacerdote. Estava sendo preparado para isso a sua vida toda, mas foi levado aos 25 anos como cativo lá para a Babilônia. E aos 30 anos, então, Deus o chama. E Deus usa esse profeta de uma maneira tão especial, tão maravilhosa. O que Ezequiel vê é algo assim extraordinário, meus queridos. Extraordinário para um ser humano ver aquelas maravilhas que Deus lhe mostrou. E aí ele estava lá na Babilônia e, de repente, o Espírito o tirou dali. E ele, em espírito, foi levado para Jerusalém. Quando ele chega lá, o que ele vê? Ele vê 25 homens parados lá na frente do templo, na porta ali, e aí ele nomeia dois deles, Jazanias e Pelatias. Esses homens eram príncipes muito influentes ali em Jerusalém. Eles deveriam levar o povo à presença de Deus, porque eles já tinham visto quantos que tinham sido levados cativos. Eles ficaram, o templo ainda estava ali, mas a obrigação deles, como príncipes, como autoridade perante os que ficaram, era de fazê-los se arrependerem, buscarem a Deus para que não sucedesse as coisas que estavam profetizadas que iriam acontecer com a cidade de Jerusalém. Só que isto não estava acontecendo ali. Ali estava havendo corrupção, ali estava havendo compra dos juízes, havia mortes de inocentes, o temor de Deus tinha saído completamente do meio do povo. E o Senhor, ele agora mostra para Ezequiel.
Porque uma coisa é muito importante nós sabermos: Deus nunca faz nada sem avisar o seu povo. Ninguém pode dizer que, quando chegar na presença do Senhor, e dizer eu não sabia. Ah, mas eu não sabia. Mas Deus sempre fala. Ele nunca vai pegar assim de surpresa. Ele está avisando, né? No versículo seguinte, aí diz assim: e disse-me, filho do homem. Ele está ouvindo a voz de Deus falando com ele naquela visão. Filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade. Aqueles 25 homens, 25 príncipes, pessoas importantes ali em Jerusalém, que deveria dar o exemplo, mas o Senhor está dizendo para Ezequiel que aqueles homens, eles só pensavam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. E aí eles dizem, e o Senhor fala para ele: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Quando eu estava estudando esse versículo, me veio à mente o nosso tempo. É exatamente como acontece em nossos dias o que aconteceu lá em Jerusalém. Quando a gente está anunciando, Jesus está voltando, os sinais estão aí, ele está às portas para vir nos buscar, vamos aceitar, vamos nos arrepender. Aí as pessoas dizem: não, 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 ainda não é a hora, ainda não está no tempo, ainda aí, isso aí é coisa muito longe. A mesma coisa que aqueles homens diziam para o povo: não, 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 não está próximo o tempo de edificar casas. Aí eles ainda têm uma colocação incrível e eles dizem assim: esta cidade, isto para falar para o povo, para explicar para o povo, esta cidade é a panela, ou seja, é um lugar protegido. Jerusalém, com as suas muralhas, ela é muito protegida. E nós somos a carne, que estamos dentro da panela. Nada vai nos acontecer. Olha a ideia. E é a mesma que está acontecendo em nossos tempos. Eles então acreditavam que podiam viver seguros em Jerusalém, negavam totalmente a destruição daquela cidade. Eles se apegavam na ideia de que o templo do Senhor estava ali. Eles adoravam a casa, o monumento, mas não estavam mais adorando o dono da casa, que era Deus. Isso aí eles já tinham deixado para o lado, não é mesmo? Aí, quando eles dizem nós somos a carne, eles queriam dizer que estavam seguros, então, dentro da panela, que a panela era Jerusalém. De maneira nenhuma. Mas veja só, eles não se davam por conta que Nabucodonosor já tinha entrado, já tinha levado alguns deles, muitos deles até, para a Babilônia cativo. Mas eles se achavam: não, não, nós ficamos é porque Deus nos escolheu, Deus nos ama, a casa de Deus está aqui e jamais será abalada. Puro engano. Né? O versículo 6, então, nos diz assim, 6 e 7. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e é ela a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela.
Eles pensando que estavam ali, como eu disse, a salvo, e eles, muita gente morreram pela corrupção que havia, pessoas inocentes que iam em busca de um juiz que resolvesse as suas causas, mas eles se vendiam, eles eram corruptos, e aquele que era rico, que tinha dinheiro, pagava o juiz, e o juiz dava causa de ganho para eles, e não para aquele que realmente merecia. E muitos morriam, eram mortos. Isto aí não tocava nos corações deles, achavam aquilo tudo natural. Esses líderes, eles eram responsáveis pela violência e injustiça na cidade, onde, como eu falei, muitos eram mortos. Eles achavam que a cidade, a Jerusalém, era como uma panela, como eu falei já, né, no slide anterior, que os protegia e que eles eram a melhor carne, eles tinham sido guardados. Deus jamais seria contra eles. Olha que ilusão, porque eles não obedeciam a Deus. E Deus não vai e nem olha pelo status de ninguém. Deus olha para o coração. No versículo 8 diz assim, ó: temestes a espada, e a espada trarei sobre vós. Eles tinham muito receio, eles temiam a espada, que viesse outra nação com espada contra eles, com muito mais número de guerreiros, e os vencesse. Eles tinham muito medo, né? E mas o Senhor disse: pois é assim mesmo que vai acontecer. Eu trarei a espada contra vós. Vocês não estão me obedecendo? Pois é dessa forma mesmo que vai vir. O versículo 10 nos diz, né? 9 e 10. E vos farei sair do meio dela. Dela quem? De Jerusalém. O Senhor tiraria aquele povo lá da cidade e vos entregarei na mão de estranhos e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Não adiantaria eles tentarem se esconder em cavernas, em bosques, em buracos, nada. O Senhor os encontraria e os entregaria aos inimigos. Agora estava chegando o julgamento total sobre Jerusalém. Eles seriam expulsos da cidade e seriam levados também cativos, como nós sabemos pela história que assim aconteceu. E o castigo veio porque eles não seguiram as leis de Deus. Era só seguir as leis, era só seguir a Deus, era só obedecer, e eles teriam paz, e eles venceriam todos os seus inimigos. Mas não, não fizeram desta forma. A mesma coisa é hoje, queridos. A história se repete, se repete, se repete desde o início deste mundo. As pessoas se voltam contra Deus, esquecem do Senhor, esquecem dos seus mandamentos, e depois, quando a coisa fica difícil, começam a clamar. Mas por que não viver já na presença do Senhor? Quantas bênçãos que nós temos! É a melhor coisa que pode acontecer para um ser humano, é ter a paz com Deus. Glória a Jesus. Esta cidade, que aqui ele continua, né? Essa cidade não vos servirá de panela, que eles estavam achando, né? Nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Jerusalém não seria aquele
mas aquele santuário que eles colocavam. Ah, nós estamos na cidade santa. Ah, mas o templo está aqui entre nós. Ele está em pé, o templo está aqui. Não, nada disso iria ter mais valor, porque Deus, a glória do Senhor, ela ia sair de dentro do templo. No momento que a glória saísse, ali era apenas um edifício, sem poder algum, né? E eles vão receber isto por causa da sua desobediência, somente por isto, porque não criam mais em Deus, não obedeciam mais a Deus, adoravam a deuses feitos por mãos humanas, como se eles fossem capazes de fazer alguma coisa. No versículo 11 e 12 diz assim: E sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes. Como, como Deus fala e fala e fala e afirma para eles isto, né? Nem executaste os meus juízos. Antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Homens ímpios, homens que não temiam a Deus, homens corruptos das nações vizinhas, era isso que eles estavam achando bonito e era isso que eles queriam imitar. E imitavam e faziam como eles. E agora eles teriam a sua recompensa. Eles seriam julgados e dispersos por não terem seguido os mandamentos do Senhor, agindo como o restante das nações, o que resultaria em seu próprio castigo e na demonstração do poder de Deus. Nós sabemos, queridos, que quando Deus escolheu este povo, o povo hebreu, por intermédio lá de Abraão, quando chamou, ele queria que este povo fosse totalmente separado dos demais povos, porque os demais povos estavam totalmente depravados. E agora o Senhor fez um povo seu para andar nos seus caminhos, mas conforme foram passando as gerações, eles foram se afastando do Senhor e seguindo a esses deuses falsos. Versículo 13. E aconteceu que, profetizando eu, Ezequiel estava dizendo, ele estava profetizando, né? Morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, tu darás fim ao resto de Israel? Porque o Ezequiel estava falando e, de repente, aquele homem caiu morto. E ele achou que Deus mataria todos, porque todos estavam em pecado, estavam aborrecendo ao Senhor. E ele agora ele cai de joelhos e ele clama ao Senhor. Por acaso, Senhor, tu vais terminar com todo Israel? Tu vai matar com todo o teu povo? E ele clama ao Senhor. Essa morte repentina de Pelatias é um sinal visível do julgamento de Deus. Assim como ele estava ali de pé, estava bem, estava com saúde, estava com tudo tranquilo, Deus tirou a sua vida. Aquilo ali mostrava que Deus podia punir a cada um na hora que quisesse. Era a vontade do Senhor. E agora Ezequiel está clamando para que o Senhor tenha misericórdia do povo. O clamor de Ezequiel demonstra sua compaixão e sua angústia pela situação do seu povo. Ele questiona se Deus haveria algum restante salvo.
Ele questiona se haveria algum restante salvo, expressando o desejo de que Deus não os destrua completamente, mas que restaure o seu povo. E vimos quantos profetas agiram assim, não é mesmo? Quantos? Nós já temos estudado todos os profetas menores, e nós vamos, se Deus me der vida, ou se eu partir, os irmãos vão ver outras pessoas, e tem tantos vídeos, estudos bíblicos aí, Isaías, Jeremias, né, que eles clamam a Deus pelo povo, eles amam o povo, e sabe que Deus os ama também, então eles clamam pela misericórdia do Senhor. Aí, quando ele ora desta maneira ali, clamando ao Senhor, Deus fala com ele, porque Deus nunca nos deixa sem resposta, meus queridos, nunca. Ninguém pode dizer, eu clamei ao Senhor, mas ele não me respondeu. Ele responde, sempre. Devemos estar atentos a o que ele quer nos dizer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, está falando com Ezequiel, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, teus amigos, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Olha bem o que eles estavam pensando, o povo que ainda estava ali, principalmente esses homens de projeção, eu diria assim, né? Enquanto Ezequiel e muitos outros estavam lá na Babilônia, porque Ezequiel está ali em espírito, ele está vendo aquilo ali, porque em espírito o Senhor levou até lá, não é? Mas, na realidade, ele estava cativo na Babilônia. Enquanto ele e muitos outros estavam cativos lá na Babilônia, os moradores de Jerusalém, olha que coisa terrível, zombavam dos cativos. Pode coisa igual? Em vez de clamar ao Senhor que tivesse misericórdia de seus irmãos, de seus parentes, de seus amigos que tinham sido levados cativos, eles zombavam. Eles foram porque eles não mereciam a graça de Deus mesmo, é nós que merecemos, nós que ficamos aqui. Então, eles zombavam dos cativos, considerando-se os verdadeiros herdeiros da terra. Que é isso? Que é isto? Meu Senhor, tenha misericórdia, né? E que a gente possa clamar, queridos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, aqueles que não estão ainda conseguindo entender essa mensagem gloriosa. Eles acreditavam que, por estarem ainda ali na cidade, ali em Jerusalém, eles tinham a posse garantida da terra. A terra era deles. Deus deixou levar os outros cativos, mas deixaram eles ali e deu a terra para eles. Os outros, o problema é deles. Nós somos agora, estamos garantidos aqui em Jerusalém. E que os exilados estavam longe demais para terem qualquer direito à terra ou à presença de Deus. Mas sabemos que os exilados estavam muito mais na presença de Deus do que eles ali, se orgulhando, fazendo tantas coisas contra a vontade do Senhor. Portanto,
Dize, assim diz o Senhor Jeová. Ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram lançados. Eles estão se achando ali, né? Não estão dando valor nenhum para aqueles que foram levados cativos, mas Deus manda dizer para eles ali: ei, vocês estão bem enganados, estão bem enganados. Eu os espalhei, eles estão lá, mas eu tenho servido como santuário para eles. Eles estavam buscando ao Senhor, enquanto ali eles estavam crendo era nas pedras, no templo, no edifício, mas não no Deus poderoso, Deus que habitava ali. Portanto, dize, assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançado. Ele está falando isso aqui para aqueles cativos, né? E vos darei a terra de Israel. Voltariam, como realmente voltaram. Mesmo sendo espalhados entre as nações, Deus lhes serviria de santuário nas terras estrangeiras e prometia juntá-los novamente. Iria trazê-los novamente para a sua terra. Ele estava permitindo este castigo como um ensinamento para que eles aprendessem a adorá-lo. Só a ele, a não adorar ídolos feitos por mãos humanas. Eles precisavam aprender. Foi duro, foi duro, foi difícil. E às vezes nós também passamos, amados, por alguns momentos difíceis na nossa vida, mas se prestarmos bem atenção, não é o castigo de Deus, é o amor de Deus. Ele está nos ensinando para que nós possamos buscá-lo fielmente, sermos fiéis a Ele. Mas eles tinham que remover os seus ídolos do meio dele. Aí sim, aí eles receberiam um novo coração, uma nova maneira de pensar. Porque enquanto estivesse os seus ídolos dentro de suas casas, dentro da cidade de Jerusalém, eles estavam adorando aquelas mentiras, mas eles tinham que entender que aquilo não era nada. E realmente eles foram curados. Nós sabemos que este povo ficou 70 anos na Babilônia, mas eles foram curados da idolatria. Nunca mais. Até o dia de hoje, eles não adoram imagens. Não é mesmo? E virão ali e tirarão dela, virão ali para Jerusalém de volta, né? E tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Ou seja, o Senhor ia fazer uma limpeza total no coração daquele povo, tanto daqueles que já estavam no exílio, como daqueles que ainda estavam em Jerusalém, mas que seriam levados também. E lhe darei, versículo 19, olha que lindo isso aqui. E lhe darei o mesmo coração, todo o povo, um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne esse coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Um mesmo coração. O povo inteiro teria um só pensamento de buscar ao Senhor, a vontade de adorar ao Senhor, eles estariam unidos nesta adoração. Tirarei deles o coração de pedra
que era aquele coração desobediente, aquele coração maldoso, e lhes darei um coração de carne, um coração obediente, um coração fervoroso, um coração com desejo de buscar a Deus. Era isto que o Senhor estava falando. Versículo 20: para que andem nos meus estatutos. Porque se nós não tivermos um coração de carne, um coração obediente, nós não conseguimos andar nos estatutos de Deus, nos mandamentos de Deus, nós não conseguimos fazer a sua vontade. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É aquilo que Deus sempre quis, desde que fez o homem. Ele fez o homem para ter comunhão com ele. Mas conhecemos toda a história, né? Do pecado do homem. Mas se afastou tanto. Mas daí Deus proveu para nós a vinda de seu Filho amado. E hoje nós temos esta oportunidade. Assim como o povo de Israel teve a oportunidade de se arrependerem e depois do exílio voltarem à sua terra, hoje nós temos a oportunidade de aceitarmos a Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para levar ali na cruz os nossos pecados. Ah, mas o que devemos fazer? Aceitar. É só isto, aceitar a obra que Jesus fez para perdão de nossos pecados e obedecer a Deus. É uma maravilha, queridos. Aqueles que persistissem em seguir a idolatria e não acreditassem e não aceitassem a transformação oferecida por Deus, sofreriam as consequências de seus próprios pecados. A mesma coisa hoje. Quer aceitar a Jesus? Ó, oh, que bênção para todo aquele que aceita. Não quer aceitar? Tu não é obrigado, mas vai sofrer as consequências. Tudo que nós fazemos, vamos ter as consequências, boas ou más, vamos ter. Então não é tão fácil aceitar as coisas boas que Deus tem nos oferecido? Gratuitamente, é só dizermos sim. Está tudo pronto, não é? Então, ali estava dando dois caminhos. E esses dois caminhos continuam até hoje na presença da humanidade. Salvação para os que se arrependessem e aceitassem a nova vida em obediência a Deus. Salvação. O outro caminho, condenação para os que permanecessem na idolatria e desobediência. Igualzinho como hoje. Nós temos só dois caminhos. Não temos terceiro, quarto, quinto, não. Ou recebemos a salvação ou recebemos a condenação. E isto é uma decisão que só eu posso fazer, que só tu podes fazer. Eu não posso fazer pelo meu filho. Meus filhos não podem fazer por mim. É individual, porque a salvação é individual. É coisa preciosa, né? Coisa mais linda. Então, ele vê, o profeta vê, os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam. E a glória do Deus de Israel estava saindo do altar sobre eles. Deixa eu tirar minha gravura aqui, ó. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhava as asas dos querubins. E a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles e estava indo embora de Jerusalém. Deus o livre, perder a glória do Senhor.
O que seria de nós, irmão, se a glória do Senhor sair de sobre a nossa vida? Nós dependemos dele inteiramente, mas não podemos viver sem a presença do nosso Senhor. A partir da glória do Deus de Israel, aponta para um futuro retorno, onde Deus promete restauração para o seu povo, porque Deus sempre deu essa promessa: vocês vão, mas tem uma coisa, vocês vão voltar, vocês serão curados e voltarão. E realmente aconteceu desta maneira, não é mesmo? Então, vamos ver, versículo 23. E a glória estava saindo ali, né? Se levantou. E a glória do Senhor se alçou do meio da cidade. Ela saiu do templo, depois estava na cidade, agora saiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Se foi, saiu da cidade. A glória de Deus que habitava no templo se retira de Jerusalém. O que isso quer dizer? O que isso queria dizer para aquele povo? Ele simbolizava o juízo de Deus, que agora não tinha mais volta. Eles teriam que sofrer as consequências de seus pecados. Seu juízo sobre a idolatria e a corrupção do povo, a mentira, a falsidade, a tudo aquilo terrível que aquele povo fazia. E agora a glória de Deus tinha saído. Ficou o templo? Ficou, mas não tinha mais valor nenhum. Era apenas um edifício de pedras. E culminando com sua partida, foi para o monte. Lá, o Monte das Oliveiras. Lá ficou a glória de Deus. Queridos, não deixe a glória de Deus sair da tua vida. Não permita jamais. Mas que tu possas buscar o Senhor diariamente, dia após dia, até o dia de nós irmos com o Senhor para a glória, para sempre. Depois, o Espírito me levantou, Ezequiel está falando, né? E me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro. E se foi de minha visão que eu tinha visto. Ele terminou. E aí, ele diz, e eu falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel recebeu visões sobre a cidade, sobre os seus líderes corruptos, mentirosos, sobre a falsidade que estava acontecendo. E eles planejavam a maldade e eles se consideravam tão seguros. Mas Ezequiel viu que não era assim. Após essas visões de julgamento, Deus promete que reunirá de novo o remanescente. Deus promete de novo, para eles não terem dúvida. Vocês vão voltar, vocês vão sofrer, mas vão aprender e vão voltar. E nunca mais vão adorar outros deuses. Ele lhes dará, e promete, né, que lhes dará um novo coração, e eles seguirão seus estatutos, sabendo que ele é o Senhor, que Deus é o Senhor, é o único Senhor, é o único Deus. Esse é o nosso capítulo 11. Quanta coisa nós aprendemos, querida. Mas a principal coisa que aqui aprendemos é um chamamento ao despertar. Despertar. Estamos no final dos tempos. Jesus está às portas para vir nos buscar. Cuidado. Não olha para um lado, não olha para outro, olha só para o Senhor.
e te firma com o Senhor, te firma na palavra de Deus. Glória a Deus. Eu sempre coloco assim o último slide sobre os meus vídeos, né? Se alguém quiser ver os vídeos que eu tenho colocado, é só colocar meu nome ali, Lia Lenita Ossanes. Eu tenho ali todos os capítulos do Apocalipse, capítulo por capítulo, né? Também nós já fizemos todos os 12 profetas menores, capítulo por capítulo. E agora já terminamos o estudo sobre o livro de Daniel e estamos estudando neste livro Ezequiel. Quanta coisa linda que tem, irmão. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Sempre achei um livro tão difícil, o livro de Ezequiel. Eu pensava, eu nunca vou conseguir fazer estudo sobre Ezequiel. Mas aqui cheguei, estou fazendo. E o Senhor tem falado muito comigo. Glória a Deus. É um livro muito precioso e que eu estou amando demais fazer esses vídeos. Então, no nosso próximo encontro, nós nos encontraremos para estudarmos mais um capítulo, capítulo 12. Aos pouquinhos, nós vamos indo e vamos terminar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, na paz do Senhor. E até breve.